Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem decidimos que há mais mundo para além da Ucrânia, sendo que apesar disso vamos, como é evidente, começar com a questão da Ucrânia, onde continuam a decorrer conversações entre os dois lados. A beligerância continua a haver a hipótese de a Rússia pretender ficar com uma parte substancial da Ucrânia, nomeadamente a parte sul, de algum modo fechando e aniquilando a economia, fechando a Ucrânia ao Mar Negro e aniquilando a economia, ou uma parte substancial da economia do futuro país, a haver um futuro para aquele país. Como é que, embaixador, tem visto os últimos acontecimentos na frente de guerra? Eu volto a notar que é sempre difícil falar quando há uma diferença temporal entre aquilo que nós estamos a dizer Claro. e o momento em que esta emissão vai para o ar. E, portanto, nós não sabemos se, entretanto, nas últimas 48 horas de diferença há alguma substancial de mudança. Há um ponto importante que foi patente nestes últimos dias, foram declarações oriundas de Moscovo, no sentido de sublinhar aquilo que Moscovo passou a dizer, que era que a importância essencial desta operação se situava na necessidade de proteger a parte leste da Ucrânia, isto é, a zona de Donbass e as duas repúblicas autoproclamadas e reconhecidas por Moscovo. Portanto, tirando um pouco o foco àquilo que parecia ser, em função de um conjunto de ações de natureza militar que a Rússia tinha vindo a promover, quer no sul, como António agora ficou, mas quer no norte, através da fronteira russa e da fronteira bielorrussa, umas em direção a Kharkiv, outras em direção a Kiev, e que a Rússia teria, digamos, uma espécie de objetivo global sobre o país. A Rússia diz que não, que o seu objetivo é essencialmente proteger as duas repúblicas, o que faz presumir, e a leitura dos observadores é se isto não é um recuo tático, ou se era verdadeiramente o objetivo estratégico, mas faz presumir que a Rússia se contentaria com uma operação limitada. Isto é de certo modo contrastante, vamos ser claros, com aquilo que a Rússia disse no início desta operação, nomeadamente aquilo que era a sua reação face à aproximação das fronteiras NATO da sua própria fronteira, o problema da fixação das forças convencionais na Europa, a questão da própria entrada da Ucrânia para a NATO. A Rússia dá por adquirido, provavelmente, que a Ucrânia não conseguirá entrar para a NATO, isto no fundo há declarações do presidente Zelensky já nesse sentido, embora também dê por adquirido que vai ser difícil o processo de entrada para a União Europeia com todas as garantias de segurança que isso também possa eventualmente dar à Ucrânia. Mas o António diz bem, a Rússia, de certa maneira, ao criar uma espécie de uma faixa costeira sul que impede o acesso da Ucrânia, quer ao Mar de Azov, quer em particular ao Mar Negro, e as operações no momento em que falamos ainda não se situam, não chegaram a Odessa, e em particular não cobriram a faixa final que leva até à fronteira da Moldova. Exato. A Rússia, ao dizer isto, parece que dá razão àquilo que eram os observadores ocidentais, no sentido de que há um certo impasse naquilo que são as operações de natureza terrestre. Eu digo terrestre por uma razão simples, é que a Rússia não tem funcionado apenas e só no plano terrestre. Mesmo antes da própria, ou no primeiro dia da ação militar, a Rússia fez um bombardeamento pontual a muitas estruturas de detecção de aeronaves, o que faz com que, no fundo, a Rússia criou uma espécie de zona de proteção, de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Exato. E fez isso para facilitar não só a movimentação das suas próprias força aérea, mas também para destruir aquilo que eram aparentemente estruturas, quer de detecção em matéria de radar, quer estruturas militares detectadas e conhecidas, quer estruturas que eventualmente até nem fossem muito conhecidas sob o ponto de vista público, mas onde a Ucrânia tinha material de guerra, material militar e até unidades regulares ou irregulares. Nós estamos numa guerra que não tem só verdades, que tem mentiras dos dois lados, e portanto é uma guerra em que muitas das coisas que são vistas como às vezes como civis também têm uma utilização militar,
E a Rússia, ao fazer um tipo de ações, está com certeza a funcionar com base numa inteligência que supunha também que a Rússia até tivesse bem melhor do que o que parece, sobre um território que está ali ao seu lado e que era um objetivo de natureza militar evidente. Portanto, nós estamos neste momento à espera do que será a próxima ronda negocial e os resultados desta ronda negocial, em particular para percebermos se a Rússia se confortará com a possibilidade de haver avanços de natureza institucional, isto significa, portanto, recuos da parte ucraniana, que permitam consolidar aquilo que é os ganhos de soberania, ganhos no resto do território. Mas se assim acontecer, isto significaria que a Rússia estaria preparada para que o resto da Ucrânia, isto é, uma Ucrânia titulada pelo presidente Zelensky e por aquilo que é o governo de Kiev, no fundo pudesse reorganizar-se. Reorganizar-se com uma pequena alteração ao próprio Estatuto da Ucrânia, que já tem a ver com a própria declaração de Zelensky face à não entrada para a NATO. Isto é, uma neutralização da Ucrânia. Neutralização o que é que significa? Significa que a Ucrânia nunca ficaria nem do lado ocidental, entrando para a NATO, nem ficaria naturalmente do lado oriental, coligando-se com a Rússia. Mas isso significaria que a Ucrânia se desmilitarizaria, isto é, que aquilo que existe em termos de forças militares na Ucrânia seriam desmanteladas, e a Ucrânia ficaria assim uma espécie de Costa Rica em matéria com um grupo de polícia? Não. O Zelensky já disse que isto não significaria a desmilitarização da Ucrânia. O que significa, portanto, que a neutralidade teria que ser vigiada. Como é que se verifica o vigiar essa neutralidade? Quem é que faz essa avaliação? A certa altura tinha-se falado que numa das reuniões, que ainda no tempo em que essas reuniões tinham lugar na Bielorrússia, agora já mudaram de sítio, já passaram para a Turquia, tinha-se falado que havia 3 países, a própria Turquia, o Reino Unido, os Estados Unidos, que iriam fazer essa vigilância. Mas depois como é que isso funcionaria? Quem é que mediria quando é que a neutralidade seria quebrada? Depois Zelensky numa Quem acreditaria em quem? Quem acreditaria em quem? Depois Zelensky numa declaração que fez há dias disse que para aceitar essa neutralidade, a própria neutralidade, e imaginemos que também para aceitar qualquer evolução da natureza institucional que tivesse a ver com a gestão das soberanias a leste do país, teria que haver um referendo. Mas um referendo como? Como é que há um referendo hoje na Ucrânia? Claro. Com cidades ocupadas, com 5 milhões ou 4 milhões e tal de pessoas deslocadas para fora do país, mas que referendo é este? Onde é que está o caderno eleitoral para o referendo? Quer dizer, há aqui um problema quase institucional. É claro que depois nós podemos evoluir para uma decisão que, dada a impossibilidade do referendo, seja tomada pelo Parlamento. E aí sim, era possível uma decisão parlamentar que validasse aquilo que fossem as concessões. Eu acho que há aqui da parte do Presidente Zelensky também uma preocupação, que é legítima, no sentido de que as suas decisões, que podem ser decisões graves relativamente ao futuro da Ucrânia, terem algum apoio e alguma legitimação. Caso contrário, poderia ter uma reação negativa relativamente ao modo como faria as concessões face à Rússia. Mas isto liga-se, portanto, à questão do cessar-fogo. E nós sabemos que um cessar-fogo significa uma espécie de uma cristalização de posições no terreno. E nós, que acompanhamos as questões internacionais há muitos anos, já sabemos que o que é mais comum no cessar-fogo são as violações do cessar-fogo. Exato. A capacidade de controlar várias frentes e a vontade de algumas frentes de tirar partido da situação conjuntural é muito grande. Portanto, estamos ainda numa situação muito, muito vaga. Gostava, no entanto, de dizer o seguinte: parece-me evidente que muito daquilo que tem sido a postura pública de Zelensky, que no fundo tem um papel de mobilizador, no fundo, da vontade internacional de apoio ao seu país, tem muito a ver com aquilo que ele tem vindo e o modo como ele tem medido as declarações que faz tem muito a ver não só com a situação no terreno e com o modo como essa situação no terreno é lido, mas também muito provavelmente, e nós aí não sabemos, com as promessas que tem tido por parte dos seus apoiantes no mundo ocidental. Nós vimos que um dos elementos constitutivos dessa promessa, ou dessas promessas, ou desse apoio, foi a ida do presidente Biden à Polónia. Nós também verificamos que a saída do presidente Biden à Polónia, que estava ligada ao anúncio de uma grande medida, de um grande anúncio, acabou por não ter um grande efeito, pelo contrário. Eu acho que teve algum impacto, eu não diria negativo, mas menos positivo, porque o presidente Biden, ao ter
dito no seu discurso que gostaria de ver Vladimir Putin fora do poder, o que é uma vontade que eu acho que, aliás, é partilhada hoje em dia em grande parte do mundo. Depois há um recuo por parte da Casa Branca, no sentido que o Presidente não queria dizer bem isso, isto é, não estava a promover uma mudança de regime ou uma mudança de titulares dentro da Rússia. Bom, esta atrapalhada, se assim podemos dizer, e que tem muito a ver com uma tendência que às vezes Joe Biden tem para pequenas gafes, acabou por ensombrar, a meu ver, o efeito prático daquilo que foi a vinda de Biden à Europa, que era, no fundo, o consolidar não só o apoio americano e a determinação americana, mas também a ação comum e a frente comum, quer com a União Europeia, quer com a NATO. Foi um gesto importante, embora nós devamos pensar que a posição americana nesta crise e a posição europeia nesta crise não são exatamente as mesmas, isto é, estão exatamente no mesmo comprimento de onda, mas as opiniões públicas europeias e a opinião pública americana não têm exatamente o mesmo sentimento face a esta guerra. Claro. Isto para mim é muito claro. Se olharmos para a cerimónia dos Oscars, onde passaram um minuto de silêncio, se a cerimónia dos Oscars tivesse passado na Europa, a coisa tinha sido completamente diferente. Zelensky tinha entrado em direto, tinha havido uma grande mobilização popular. Nos Estados Unidos a opinião pública tem outras preocupações. E portanto, nós temos que perceber que o tempo da guerra também é um tempo de algum cansaço e de alguma distância. E mais do que isso, os Estados Unidos têm um grande adversário no campo mundial que para eles é fundamental, que é a China. Claro. A Europa tem uma grande preocupação a nível imediato, que é a Rússia. Ambos estão juntos nesta altura e neste movimento de natureza internacional. O tempo nos dirá se esta unidade, em termos funcionais, se mantém. Agora, que esta unidade foi importante para reforçar a frente ocidental e para dar um sinal forte a Vladimir Putin, isso parece-me evidente. Claro. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema desta semana e até lá.